Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mais um episódio aí, nosso terceiro episódio, nosso podcast A Palavra em Foco, onde o nosso propósito, nosso objetivo é trazer compreensão, clareza acerca dos textos sagrados. E está aqui comigo hoje, mais uma vez, seja muito bem-vindo, pastor Bruno César, meu amigo. Bom dia, paz a todos. Mais um episódio aí da Palavra em Foco. E estamos aí animados, né? Amém. Para mais um compartilhamento aí da palavra. Amém, glória a Deus. É sempre um prazer estarmos aqui para discorrermos acerca, né, das Escrituras. E hoje nós vamos falar de um tema também bastante importante. Nós falamos sobre a autoridade das Escrituras no primeiro episódio, e no segundo episódio nós tratamos da importância do ensino nas igrejas, e hoje nós vamos falar sobre autoridade e governo de Cristo, pastor Bruno. É isso aí. Nos dias atuais aí nós estamos vivendo aí, a gente vê tanta deturpação do texto, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre a autoridade de Cristo, porque Cristo, com certeza, é o centro da Bíblia, né? É o tema central das Escrituras. E aí a gente vai discorrer alguns livros do Velho, do Novo, Amém. e mostrando aí sobre o tema central da Bíblia, que é o Amém. nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O próprio Jesus, né, no Evangelho de João, no capítulo 5, ele vai dizer para que nós examinássemos as Escrituras, né? Porque Jesus estava falando para religiosos, né? E ele estava dizendo, olha, vocês mesmos julgam, né, ter nessas Escrituras a vida eterna, e são essas Escrituras, a Escritura inteira, né, que muitos dizem que está desatualizada, Sim. que tem que ser reeditada, né, reescrita. Então, o próprio Jesus afirmou que toda a Escritura fala dele. Como o senhor falou, né, Jesus é o tema central. Né? Jesus está desde quando? Desde sempre, né? Ele é desde sempre. Bênção. E nós vamos falar, então, sobre a autoridade e governo de Cristo, né, que foi profetizada no Antigo Testamento. Né? A autoridade de Cristo, ela é manifesta, né, nos dias de hoje e será para sempre. Né? Para todos sempre, né? O profeta Isaías, no Antigo Testamento, foi o maior profeta messiânico, né? E lá em Isaías 9, ele começa, né, trazendo uma revelação do Cristo, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Verdade. Né? Isso é tão interessante. É forte. O governo está sobre os seus ombros. É tão interessante porque Jesus, ele veio como homem, passou por todos os processos. Verdade. E ainda assim, mesmo assim, a nossa fé ainda fica se limitando, né? A fé das pessoas. Mas quando a gente vê a palavra de Deus mostrando a autoridade de Cristo, a nossa fé deve ser o quê? Cada dia mais reavivada. Em Mateus 28, ele fala assim, é-me dado toda autoridade. Poder, né? Todo e poder. algumas traduções Sim. falam, né? Toda autoridade, outras falam todo poder no céu. Nos céus e na terra. E na terra, né? É verdade. Então, assim, a nossa pregação, o nosso estudo, a nossa vida tem que ser toda em torno de Cristo. Jesus. Amém, é verdade. O senhor tocou num ponto interessante, porque é uma pergunta que eu gostaria de deixar para você que está nos acompanhando e está assistindo esse episódio. O que é ter autoridade? O senhor já tocou no ponto aí. E quando nós falamos que alguém, uma pessoa é autoridade em determinado assunto, nós estamos dizendo que essa pessoa ela tem propriedade para falar. Sim. De determinada coisa. E Jesus, como o senhor citou, ele viveu todos os processos. Isso.
e ele foi exemplo, né? Então, não só porque o Deus Pai concedeu a ele essa autoridade, né? Ele viveu tudo aquilo que ele passou por tudo aquilo que nós passamos, né? Para ter propriedade, né? Daquilo que ele falava. Hoje pra gente falar que tem autoridade, pessoal, eu quero falar de contabilidade. Eu vou chamar autoridade na nossa Autoridade no cidade, que assunto. é contabilidade. Vou falar de administração. Autoridade, alguém que estudou administração, Verdade. para ser autoridade no assunto. Então, e assim vai, doutores. E Jesus, ele era rabi, né? As pessoas chamavam ele de mestre. Então, Jesus, por incrível que pareça, ele cumpre toda a lei, né? Ele cumpre todo o rito judaico. Tem um livro maravilhoso que chama Um Judeu Chamado Jesus. Né? Ele cumpre todo o processo de um Messias, né? Ressuscitar um morto depois de 3 dias, né? Curar um cego de nascença. Isso tudo era evidências que eles tinham colocado para que se apresentasse o Messias do povo, né? Só que aí o povo queria um rei que ia acabar com o jugo romano. Sim. E Um libertador, um rei libertador, que viesse com punho forte, vindo de uma descendência real, né? Sim. Tanto que nos evangelhos, né? Perguntavam, né? A Bíblia diz que Jesus, ele veio para aqueles que eram seus e os seus não receberam. Os seus o rejeitaram. E tem vários motivos, né? E um deles é esse, porque falavam, Jesus, Messias, esse cujos irmãos, né, vive entre nós, Jesus, o filho do carpinteiro, esse que é o libertador, né? Porque talvez aguardassem, pastor Bruno, um libertador com punho forte como Moisés, né? Como o próprio Josué. Exatamente. Um conquistador de terras, né? Exatamente. É tão interessante porque Jesus foi criado em Nazaré. Sim, então, viveu boa parte da vida em Nazaré. Quando eles falavam que o Messias estava vindo de Nazaré, né? A parte da vida dele foi lá em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode surgir né? algo. O próprio Natanael diz isso, né? E tudo. E Jesus fala, olha, você é um verdadeiro judeu. Te vi lá na amendoeira. Sim. As pessoas não esperavam nada de Jesus, né? O próprio profeta Isaías, ele fala que ele não tinha beleza, né? Nem formosura que nos atraísse. Era o homem do qual nós, né, virássemos o rosto. Então, assim, Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, assim, é tão maravilhoso que a gente traça as coisas da nossa maneira. É verdade. Né? E Deus, mesmo já profetizando antecipadamente, ainda faz de uma maneira que nós nos surpreendíamos, né? Exatamente. Messias, ele veio e ele foi sim um libertador, mas um libertador da mente, né? Da alma, do espírito. Não era da nossa maneira, né? Exatamente. Manso e humilde, né? Como dizem as escrituras, né? E muito diferente daquilo que aguardavam, como nós falamos aqui, um libertador punho forte. Sim. Se houvesse algum problema, vinha com a espada, né? Uhum. Talvez aguardasse um Jesus que arrancasse a orelha, É isso né? mesmo. Do inimigo. Mesmo. Aí vem Jesus, manso e humilde, e diz, olha, se baterem numa face, oferece a outra. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda com ele 2. Então, muito diferente daquilo que aguardavam e aguardam até hoje alguns, né? Sim, alguns judeus. Sim. Bom, interessante, o senhor falou sobre Isaías, eu queria ler esse texto. Vamos abrir aqui no profeta Isaías. Vamos sim. Chamado, né, conhecido como o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou, mais falou a respeito do Messias. Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Isaías 9, 6, o texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, principado fala já de majestade, Sim. né? Já está falando que viria um príncipe, né? E mais do que isso, né? Que se tornaria um rei. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Versículo 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém, pastor? Glória a Deus. Então, as escrituras, desde o Antigo Testamento, já profetizavam, né, a respeito desse principado, desse governo de Cristo, dessa majestade. Nós vemos Cristo, ele sendo apontado desde a criação, né? Desde o Gênesis, em todos os livros da Bíblia, Jesus ele é apontado. Verdade. De alguma maneira, Cristo é revelado nas Sagradas Escrituras com uma representatividade. Quando a gente olha lá para o Gênesis, Cristo ele é apontado, né, da semente da mulher, né? Da semente da mulher. Gênesis 3:15. É isso aí. Só complementando, abrindo parênteses aqui, né? Sim. Esse texto de Gênesis 3:15, ele é conhecido, pastor Bruno, e a vocês que estão nos ouvindo, né, como proto-evangelho. Uhum. Onde proto quer dizer primeiro. Uhum. Foi a primeira profecia messiânica das Escrituras, onde o primeiro profeta foi o próprio Deus anunciando isso aí. Glória a vida Deus. do Messias. Tremendo isso. Eu queria fazer um jogo com você, Adriano. Eu ia falando o Cristo revelado em cada livro, e aí você fazia um comentário, pode ser? Amém, vamos lá. Êxodo, o Cordeiro Pascual. Então, o Cordeiro Pascual, quando a gente vê, a gente olha ali para a instituição da Páscoa, né? Sim. Em Êxodo, né? Na verdade, a saída do povo de Deus do Egito, né? Ela aponta, né, para o arrebatamento da igreja, né? Sim. E o sangue nos umbrais e nas portas, né? É isso aí. Já apontava para o Cordeiro Imaculado, né? O Filho de Deus. Isso. Em Levítico, ele é apontado como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Interessante falar de sumo sacerdote, de Cristo, né? Sim. Porque em Gênesis, se a gente voltar um pouquinho, né? Uhum. Gênesis vai falar de Melquisedeque, Uhum. né? Rei de Salém. Sim. Salém é Jerusalém. Uhum. Né? É o rei de paz. Sim. Já fala também do reinado do Cristo. E assim, o sumo sacerdote em Levítico é a instituição, né, do culto ao Senhor, né, da devoção ao Senhor, da adoração, do incenso, né? Verdade. Isso tudo já aponta para o Cristo, né? A construção, a lei aponta para Cristo. Verdade. Né? Em Deuteronômio, o profeta semelhante a Moisés. Pois é, e inclusive Cristo, ele profetizou várias vezes, né? Então, é interessante, ontem eu estava ministrando, né? Sobre os dons, os 9 dons do Espírito, né? De 1 Coríntios, capítulo 12. E quando a gente olha, né, para os dons espirituais e os dons ministeriais, Sim. será que Jesus cumpriu? Será que Jesus tinha todos os dons, né? Claro. Então, é claro que Jesus, ele se movia, se movimentava, né? Pelos 5 ministérios, né, pastor? Sim. É muito interessante. Em Números, coluna de fogo e nuvem. Coluna de fogo e nuvem é aquela questão de condução, né? A presença dele que nos aquece, essa condução. Olha, eu vou guiar você pelo esse caminho. Verdade. Isso tem
uma representatividade. Jesus no deserto também, ele caminhava e o povo seguia, né, Jesus, e onde Jesus parava, o povo parava. Verdade. E aí, quando a gente olha a nuvem A coluna de de fogo fogo, durante a noite, né? isso, E a nuvem durante a nuvem de dia, eu vejo essa condução, né, de Deus com a humanidade e Cristo, né, também com os homens, né? E o cuidado, né, pastor? Sim. É interessante porque quando a gente fala de deserto, a gente só lembra do calor. Mas assim, eu nunca estive literalmente numa região desértica, né? Uhum. Mas dizem que à noite faz um frio intenso, né? Da mesma maneira, né? Na mesma proporção que durante o dia faz muito calor, é um clima árido, seco, né? À noite faz muito frio. Então, Deus teve esse cuidado com o seu povo, né? Sim. A gente pode ver também essa tipologia de Cristo, né? Esse cuidado de proteção. Proteção, é interessante. Em Josué, capitão da salvação, nós estávamos falando, né, do libertador de coisas terrenas, e Josué também, ele tem essa representatividade, né? Sim. E Cristo, no livro de Josué, tem esse apontamento. Essa tipologia, né? De libertação, exatamente. Né? Juízes, libertador fiel. Jesus foi o justo juiz, o né? Justo ele não juiz. Só foi, né? Como ele é. A representatividade da justiça, né? Exatamente. É isso mesmo. Nós não temos justiça própria, né? Nós somos como a lua, né? Porque a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol, né? Então, da mesma maneira, nós não temos essa justiça própria, né? Então, nós fomos e nós somos justificados, né? Através do sacrifício de Cristo, né? E a gente já até falou bastante sobre isso na escola, né, pastor? Na escola bíblica. Porque quando a gente olha para Babel, né, é o homem da terra querendo alcançar o céu com a sua própria força, né? Sim, sim. E aí Deus chega ali, confunde as línguas e fala, não, você... E Deus, na sua sabedoria, né, na sua presciência, onisciência, né, sabia que aquilo ali não ia dar certo. Sim. Primeiro que havia ali uma certa vaidade, né? Porque após dilúvio, Deus vai dizer, olha, porque Deus tinha que contar ali com a família, né, com os filhos de Noé e as suas esposas para multiplicar, né, a raça humana que ele decidiu preservar por causa de um homem justo, chamado Noé. Sim. E aí Deus vai dizer, né, pós-dilúvio, olha, vocês sejam fecundos, vocês frutifiquem e se espalhem sobre a terra. Né? Vocês vão encher a terra, vocês vão se espalhar sobre a terra. E de repente vem os filhos de Noé e chegam em um lugar e falam, olha, vamos edificar aqui uma cidade para que o nosso nome não seja esquecido. Né? Já parte de uma desobediência, né? Exatamente. O projeto Babel. Ruth, o parente remidor. É a tipologia de o Boaz. A gente pode, exatamente. A gente pode olhar tanto para Boaz quanto para Ruth. Sim. Né? Como figura de Cristo, né? Porque Boaz, ele foi o remidor, né? de Ruth e a família, né? E a família. É tão interessante quando eu olho para esse texto e Boaz, né? Ele compra, né? Ele paga um preço, né? Para casar com Ruth e tudo. E o nosso Cristo, né? Que é o noivo, né? Ele paga um preço, né, para resgatar a sua noiva. E é tão interessante isso que o senhor falou, porque a história de Ruth é uma história muito linda, né? E
E Ruth e Boaz aparecem na genealogia de Cristo, cara. E é interessante isso Muito porque Ruth era de um povo amaldiçoado, Uhum. né? Era uma mulher moabita, Isso, né? isso. Então, assim, e mesmo assim, a gente quando traz para Cristo, né? Cara, nós não valíamos nada, É, né? E a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas, né? é isso mesmo. Estavam mortos em nossos Em pecados nossos e delitos. delitos. E Isso Cristo é nos lindo. resgata, é maravilhoso. Isso é lindo. 1 Samuel, rei ungido. Aí a gente, né, remete a Davi e toda a história, né? Deus prometeu, né? Que haveria um trono, né? A partir de Davi. E esse reinado não teria fim. Sim. Então a gente olha a partir de Davi ali, né? Essa preservação É da tão majestade. interessante que quando eu vou pro Gênesis, a gente vai discorrer na Bíblia, a gente vai na Bíblia toda, né? Vão caminhando. Quando a gente olha no Gênesis e Jacó vai abençoar seus filhos, né? Ele vai abençoar Judá e Sim. ele fala assim, ó, o cetro, né, não vai sair de Judá, né? O governo, né? E aí quando o povo vai eleger um rei, elege Saul, que era da tribo de Benjamim. Aí já começa... Já, na época, o senhor falou sobre Saul, né? E na época, foi a época dos juízes, né? Sim. E Deus, tava tudo certo. Tava tudo certo. E aí o povo de Deus, ele olha e vê em volta, né, as nações pagãs com seus reis, né? E o povo de Deus, então, vai suscitar, não, precisamos de um rei. Sim. E aí foi assim, nesse contexto, que Saul foi levantado, né? Sim, e aí Saul perde, né, o propósito, perde o foco. Desobedece a Deus, né? E Deus levanta Davi. Segundo Samuel, o rei eterno, que é essa posteridade Sim. que você fala, né? Permaneceu, né, o trono. O trono de Davi. 1 Reis, sabedoria de Deus. Meu Deus. Jesus, a Bíblia fala, né, que o Cristo é a própria sabedoria de Deus, né? Sim. É a própria sabedoria de Deus. E o segunda Reis, o profeta poderoso. Meu e aí Deus. começa, né, o período dos profetas, né? Verdade. Na história de Israel. 1 Reis, sabedoria de Deus, começa com as posteridades, né? E de Davi e tudo, né? Tudo apontando para o Cristo, né? Salomão, né? E os próximos reis, Segunda Reis também. Verdade. O início dos profetas. 1 Crônicas, aí entra o filho de Davi, né? Que é Salomão. 2 Crônicas, o rei que reina. Olha só. Glória a Deus. Maravilhoso. E Esdras, esse é interessante, viu, pastor Adriano? O restaurador do templo. Perdão. O pós-cativeiro, né, babilônico, né, o povo de Deus tentou durante 390 anos chamar o seu povo ao arrependimento, né? E usou os profetas, né? Nós estávamos conversando sobre isso esses dias, né, pastor? O senhor deve estar bem lembrado. Que os profetas no Antigo Testamento, eles denunciavam o pecado e muitas vezes eles encarnaram, né, a mensagem. Isso. Os profetas foram a mensagem. Eles não só levavam a mensagem, mas como eles eram a própria mensagem. E aí a gente citou Oséias. Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta. Deus vai ordenar, olha, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições. Então, há um entendimento, há uma compreensão que Oséias teve ali com Gomer, filhos, teve assim, houve filhos ali de Gomer que Oséias assumiu que não era dele. Sim. Mesmo depois do casamento, né? Filhos de prostituições. Nós citamos
Jeremias. Jeremias pagou um preço, foi lançado num calabouço por ter denunciado, né? Foi acusado de traidor. Outro exemplo muito forte, pastor, que eu vejo. Ezequiel. Aham. Deus vai usar o profeta Ezequiel no capítulo 4, né? Deus vai ordenar que Ezequiel ele ficasse deitado de lado por 390 dias, representando os 390 anos que Deus tentou trazer o povo de volta, né? E depois, ainda com Ezequiel, Deus falou: olha, Ezequiel, eu vou tirar a sua esposa, a quem você tanto ama. E você não vai chorar. Você pode lamentar em silêncio, né? O que Deus estava querendo mostrar ali? Que o povo, depois que caísse, que fosse para o exílio, eles não poderiam reclamar, ficar choramingando, porque Deus tentou. Então, assim, cara... O próprio profeta Isaías, né? Ora, agora você vai profetizar, mas vai Também. ser nu, sem a capa. Exatamente. Porque o meu povo está nu, né? E o Cristo, né? É o Verbo encarnado. Meu Deus! Verdade, isso é muito forte, né, cara? Né? No Muito princípio forte. era o Verbo era Deus e habitou entre nós, né? A Exatamente. palavra Ele de estava Deus. com Deus. Cristo é a representação da palavra de Deus. Verdade. É tremendo. Eu queria também ler uns salmos, Sim, ainda falando sobre o governo sim. de Cristo apontado no Antigo Testamento. Os Salmos 24, Ó, a partir do versículo 7, bênção. é um salmo que eu amo, que eu gosto muito. E vai dizer assim, Salmos 24, versículo 7, diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Versículo 8: Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Eu acho interessante, tem alguns detalhes, pastor Bruno, nesses salmos. Bom, primeiro detalhe que eu acho interessante aqui, que o salmista, ele personifica um ser inanimado. Uhum. Ele está dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Poxa, você pode ler o texto assim e pensar, poxa, porta não tem cabeça, né? Sim. Então, primeiro fato interessante aqui é que o salmista está personificando um ser inanimado, né? O que ele quer dizer com isso? Bom, ele mostra duas coisas aqui. Ele mostra a majestade, porque ele fala, ó, e entrará o Rei da Glória. Né? E ele está dizendo para as portas levantar a cabeça por causa da grandeza. Sim. Né? Em outras palavras, o salmista está dizendo, olha, abra espaço, que entrará o Rei da Glória. O Rei vem aí. Deus. Maravilhoso. Maravilhoso demais. Né? Quando eu estava acompanhando aqui sobre o próprio Cristo sendo representado no Antigo Testamento, e o salmista Davi, ele teve muitas revelações do Cristo. Sim. O Salmo 24 é uma delas. 27, né? O Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor, eu me lembro muito, pastor Bruno, quando a gente fala de Davi, eu lembro muito de uma frase que o senhor sempre fala, que Davi era um homem à frente do seu tempo. Sim. Porque quando a gente olha para os Salmos 27, a gente olha para Davi dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ora, Davi no Antigo Testamento falando da salvação que ainda não tinha sido encarnada. Salvação de quê? Né? É muito lindo isso.
a própria traição de Cristo, né? Ele prevê as moedas, Sim. isso tudo. O preço pago O preço pago, das 30 né? moedas. Das 30 moedas que Deus revelou a Davi, né? Isso tudo a gente vê centenas de anos, né? Centenas e centenas de anos, o Cristo sendo revelado Exatamente. para o seu povo, né? Verdade. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor tem propriedade para falar e está relacionada ao nosso tema de hoje, para falar sobre governo. E quando a gente fala de governo, né, ou quando a gente fala do reino de Deus, o que é reino de Deus, pastor? Quando a gente fala de reino de Deus, né, está relacionado ao quê? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o reino de Deus e o governo de Deus nos dias atuais Sim. ou escatologicamente? No geral, quando a gente fala a palavra reino, o que nos reporta? Nos lembra de quê? É interessante, então vamos pegar lá no início, né? Quando João Batista, né, encerra uma fase, né, ali, né, do período profético, o período dos profetas, Sim. né? Ele vem com uma mensagem muito forte, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Verdade. Né? Depois o próprio Jesus fala isso, né? É chegado o reino de Deus. Quando Jesus aparece, ele aparece trazendo uma total desconstrução de valores e de pensamentos religiosos Sim. da época. Jesus, ele cumpre toda a lei. Eu falo isso, eu bato na tecla, que as pessoas acham que Jesus veio para quebrar. Não, ele cumpre toda a lei com o entendimento correto. E ele mesmo diz, né? Eu não vim para abirrogar, ou seja, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Né? E ele o próprio Jesus e aí ele vem cumprindo a lei e ele se torna o quê? O Senhor do sábado, por exemplo. Sim. Né? As pessoas guardavam o sábado daquela maneira e ele vai e cura no sábado. E ele falou, olha, qual de vós aí que tem um animal, e ele cai lá no atoleiro, você não vai lá resgatar ele? Não. Então, eu vou trabalhar, porque meu pai trabalha até agora. Então, ele cumpre a lei, mas com o entendimento correto da lei. Sim. Né? Então, Jesus, ele falou mais sobre dinheiro que qualquer outra pessoa. Verdade. Mas ele entende, olha, é muito difícil o rico entrar no meu reino. Por quê? É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino sério. O que ele está falando? Ele está falando sobre o apego. Né? Sobre apego às coisas desse mundo, sobre apego às coisas dessa terra. Então, esse reino, para os dias atuais, é muito interessante, parece que é um reino de ponta cabeça. Quando ele vai começar a falar com seus discípulos, e aí eles começam a discutir quem que era o maior entre eles. Né? Quem que é o maior? E aí Jesus fala, olha, o maior dentre vós, esse é o serviçal. É o que serve. O maior é o que serve. O maior é o que serve. Então, ele vai trazendo valores que eram desprezados, né, pela classe, entre aspas, religiosa da época. Né? Então, o reino de Deus, ele subsiste nos princípios que Jesus nos ensinou. Né? E ele vendo que o homem, por si só, era impossível, né, cumprir a lei, né, ele veio com a sua graça, pagando a conta por nós. Amém. Então, hoje nós vivemos essa graça. O apóstolo Paulo, ele fala lá aos Gálatas, né, quem quer viver pela lei, vai viver debaixo da maldição da lei. Sim, vocês vão ser julgados pela lei também. Né? Então, e aí é apresentado que a graça de Cristo Jesus, que é muito mais profunda, onde nós não ficamos mais presos na lei. Quando o apóstolo Paulo fala a letra mata, o Espírito vivifica. Não quer dizer que nós não devemos estudar. Sim. Não quer dizer que nós não devemos estudar, examinar as Escrituras. Não quer dizer isso. Ele estava falando, era sobre a lei de Moisés, onde as pessoas se prendiam naquelas regras. Sim. Né? E deixavam de viver o quê? A vontade de Cristo, a graça de Cristo, a comunhão com os irmãos, né? O amor insondável, né? Inesgotável de Cristo. Né? Então, assim, o reino de Deus ele é muito mais prático, né? Porque a lei do que teórico. Porque a lei ela cabe brechas,
Jesus, ele chega, quando Jesus ele começa seu ministério, ele vê as pessoas cumprindo a lei e utilizando de brechas, né? Utilizando de artefatos para cumprir a lei como convém. Sim, né? Exatamente. Então, os fariseus mesmo questionavam, mas por que seus discípulos não estão jejuando? Não estão lavando a mão? Exatamente. Coisas, né? Reportadas. E aí Jesus vem, né? O importante não é o que o que sai. É o que sai. Porque o que entra vai para um lugar escondido, um lugar escuso, né? Sim. Mas a boca fala do que está no coração. Cheio o coração. Então, assim, Jesus, ele vem trazendo uma mudança de mentalidade profunda. Humanamente, ele impactou, dividiu a história, ele é o Senhor do tempo, né? Mas mais do que isso, né? Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e de amor e de graça. Amém. Esse é o reino e o governo de Cristo para nós. Né? Amém. Glória a Deus. O senhor disse muito bem e quando a gente fala de reino de Deus, né, a gente também lembra. A palavra reino, né, ela nos reporta, ela nos lembra que o que é essencial para que exista um reino. Uhum. Tem que ter um rei, né? Tem que ter um rei. O reino tem que ter um rei. É né? Isso aí. Então, é muito interessante, né? E nós já falamos aqui que esse rei, o rei da glória, né? Essa fonte inesgotável, ela já tinha sido profetizada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E nos evangelhos, né? Conforme o senhor bem disse, né? Sim. Mateus 28, 18, o próprio Cristo, né, vai dizer que toda a autoridade, né, lhe foi dada no céu e na terra. Eu queria abrir um texto também do Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 1. Vamos lá. Lucas, no capítulo 1, versos 32 e 33. Ele vai nos mostrar que Deus, ele já tinha um plano de governar através do seu filho. Sim. Lucas, no capítulo 1, versículos 32 e 33. Você que está nos assistindo aí, quiser nos acompanhar. Diz assim o texto. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A gente já falou aqui, né? Dessa herança, né? Dessa herança bendita, né? Sim, sim. Dessa descendência a partir de Davi. E versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Oh, glória. Glória a Deus. Maravilha, né? É maravilhoso quando eu vejo essa profecia, porque muitas coisas ainda vão se cumprir. Né? Amém. Esse podcast de hoje, a gente está falando da autoridade de Cristo, Cristo sendo o tema central, Cristo sendo o governo, Cristo sendo o rei, né? E como ele foi anunciado, como ele veio, né? Mas a gente ainda vai falar muito sobre isso, porque ele vai voltar. Amém. É verdade. Amém. Ele vai voltar e vai nos buscar e vai julgar as nações. É verdade. Não é verdade? Então nós vamos chegar, nós temos muito assunto sobre Cristo para falar. Né? E quando ele fala isso, seu reino não terá fim, está ligado ao que viveremos ainda, né? É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte, né? Eu queria também tocar nesse ponto sobre o julgamento das nações. Sim, porque isso é importante. O julgamento das nações, Mateus 25 fala sobre isso. Uhum. Sobre a volta de Cristo, a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Para nós que somos pré-tribulacionistas, né? Para nós que acreditamos que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, né? Nós acreditamos dessa forma. Espero que estejamos corretos. Sim. Então,
Na segunda fase da segunda vinda, para o julgamento das nações, para a batalha do Armagedon, então, pós isso, né, reporta a um outro reinado, ao reinado terreno de Cristo, que é o reino milenar. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de deixar uma reflexão. Nós estamos falando da autoridade de Cristo. E será que nós temos confiado, né, 100%? Será que nós temos confiado em todas as áreas das nossas vidas? Nós temos confiado nessa autoridade de Cristo? Gostaria de deixar essa reflexão para você que está nos assistindo. E a gente falou de propriedade. Por que nós podemos confiar 100% em Cristo em todas as áreas das nossas vidas? Eu queria falar um pouco sobre isso. Amém. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, né? A gente tem inúmeras provas cabais que Cristo veio, que Cristo ressuscitou. Né? Registros, a própria palavra de Deus, sim, registros históricos. Sim. Ele divide a história, né? É uma era antes de Cristo, uma era depois de Cristo. Isso aí, humanamente, né, já foi provado. Né? Mas, espiritualmente, ele fala assim: eis que não vos deixareis órfãos. Estarei me enviando o Consolador. Verdade. Então, depois que ele foi assunto aos céus, ele falou: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Né? Não muito depois desses dias, né? Jesus estava sendo assunto aos céus e ordenou para cerca de 500 pessoas, sim, né? Sim, isso mesmo. 500 discípulos ali que aguardassem a promessa do revestimento em Jerusalém. Isso aí, passado aí 10 dias, ficaram 120. Cadê os outros 380? Pois né? 120 ficaram e veio a descida do Espírito Santo durante a festa do Pentecostes. Sim, foram obedientes, né? Foram obedientes. Então, o Espírito Santo está em atuação até hoje. Amém. Nós temos livre acesso ao Pai através da pessoa do Espírito Santo. Por isso nós confiamos em Cristo, né? Porque Ele atua, Ele fala no nosso meio, Ele fala em nossos corações, Ele atua profundamente nas nossas vidas, né? Mediante essa fé. Né? A palavra de Deus, eu estava abrindo Hebreus 1 para a gente ler, mas quando a gente vai lá em Hebreus 10, né, que fala dos heróis da fé, e fala assim: todos esses morreram sem ver o cumprimento das promessas. Qual que era o cumprimento das promessas que eles mais ansiavam? Era ver, né, a vinda do Messias, era ver o Consolador de Israel, era ver o consolo da vida deles. Né? Abraão, Deus fala assim: Abraão viu o meu dia. E exultou. Né? Se alegrou. Se alegrou. E como assim, né? Como que ele viu o dia do Senhor, né? Ele viu a pessoa de Cristo num cordeiro. Sim. Né? Substituiu o sacrifício. O sacrifício ele iria fazer do próprio filho, né? Então, assim, Deus ele pré-anuncia o seu plano para Abraão. Verdade. Abraão mata seu filho, entrega seu filho. Abraão, ele obedece, mas Deus não permite. Deus fala: porque eu vou entregar meu filho. Inclusive, o senhor tocou no aspecto aí, pastor. Essa passagem do sacrifício, cara, tem um texto ali em Gênesis que eu acho um dos mais lindos das Escrituras. Porque nós estamos falando de confiança, né? Sim. Nós estamos falando de confiança. E não é à toa que Abraão é chamado pai da fé. E essa passagem, esse texto que fala quando Deus pede a Abraão o sacrifício do próprio filho, Isaque, e aí a Bíblia diz que Abraão levantou bem cedo e pegou 2 servos, e eles começaram a caminhar até chegar próximo lá do Monte Moriá.
E aí, cara, é lindo demais quando Abraão fala para os dois servos: olha, vocês fiquem aqui, vocês aguardem aqui, porque eu e o menino vamos ali adorar e voltaremos. Voltaremos. Meu Deus do céu, cara, que fé é essa? É. Que fé é essa? É uma fé sobrenatural, porque Abraão, ele cria que ainda que ele tivesse que matar o seu próprio filho, Deus era poderoso para o ressuscitar. É isso aí. Nós vamos ali e nós voltaremos. Quem estava indo? Abraão e Isaac. Sim. Só os dois, porque ele pediu para os servos ficarem. Cara, eu acho isso lindo demais. Isso me pega muito. Não, pega, porque assim, para a gente confiar em Cristo nos dias atuais, nós vamos ter que colocar nossa fé em ação. Verdade. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, tudo isso que a gente está falando aqui e estudando, tá certo, a palavra vai me dar muito respaldo, mas eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso ter fé em Jesus Cristo, senão eu não consigo andar para frente. É verdade. Não consigo caminhar com esse relacionamento. Um relacionamento não é baseado na confiança? Verdade. Né? O senhor falou sobre isso outro dia, sobre o relacionamento com Deus nos dias atuais. Um relacionamento, a base do relacionamento é a confiança. Eu confio em você, você confia em mim. E aí, nessa base de confiança que a gente começa a caminhar. Então, caminhar com Jesus Cristo é desse jeito também. Verdade. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. É a ponte dele. Então, apacenta minhas ovelhas. É verdade. Ele confiou em Pedro. É verdade. Verdade. Então, se Cristo confia em nós, irmãos, mais do que você imagina, mais que imaginamos o tanto que Ele confia na gente. E é isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente vê também nós falamos da autoridade, o governo já apontado no Antigo Testamento, né? Uhum. Falamos da propriedade de Cristo, de ter essa autoridade, né? Uhum. Falamos que Deus, ele quer, e ele já era desejo dele governar através do Filho, né? E a gente vê também, Pastor Bruno, a autoridade de Cristo sendo reconhecida pelos apóstolos. Quando a gente pega ali o livro de Atos, eu queria abrir um texto no capítulo 2 do livro de Atos, quero ler o versículo 36, depois nós vamos ler os versículos 41 e 42. Atos 2, 36, que diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse texto, ele é um texto do discurso de Pedro, né? Já revestido pelo Espírito Santo de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus após Pentecostes, né? Após o cumprimento da promessa do revestimento. Então, Pedro está ali pregando para uma multidão, né, onde depois aproximadamente 3.000 pessoas iriam receber de bom grado, né, o evangelho. Ele está anunciando o evangelho, né? E aí ele vai reconhecer, olha, vocês, toda a casa de Israel, né? Tá falando para os judeus, né? Saiba, pois, com certeza, não há sombra, não há espaço para dúvidas, a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o outro texto, os outros versículos que eu gostaria de ler com vocês aqui, para vocês que estão nos assistindo, né? Versículos 41 e 42. E Pedro continua, né? A Bíblia diz que esses cerca de 3.000, eles aceitaram o evangelho, foram batizados. E Pedro continua e vai encerrar o discurso dizendo, olha, de sorte que foi o relato de Lucas, né? No livro de Atos vai dizer, de sorte que foram batizados
os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, o médico, né, Lucas, está relatando, né, que esses cerca de 3.000 receberam o evangelho na pregação de Pedro, né, e foram batizados. E Lucas encerra dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, esses que iam se agregando, convertendo e agregando a igreja ali, a igreja primitiva, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que é, para você que está nos assistindo, o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o evangelho. Isso mesmo. Pedro, no discurso dele aqui, está falando, olha, esse Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos é a pregação do evangelho. E nós, para os dias de hoje, né, pastor Bruno, a gente precisa voltar a esses fundamentos, Sim, a esses rudimentos. É isso mesmo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas usam a palavra de Deus, né? Distorcem, né? Deturpam. Usam aquilo que Cristo falou, né? Usam quem Cristo foi, né? Para os seus próprios interesses, né? Para divulgar ou para vender a sua ideia, né? E, de fato, não são usados como instrumentos, né? Verdade. Na mão do Cristo. Não são usados, né? Uma coisa é eu ser usado por Deus. Outra coisa é eu usar o nome de Deus para fazer as minhas coisas, né? Os meus interesses. Então, assim, quando o apóstolo Pedro fala isso, prega esse sermão, ele já estava correndo um grande risco. Verdade. Né? Jesus acabara de ser crucificado e tinha poucos dias, né? Não tinha nem 3 meses, talvez. Né? Jesus fica 40 50 dias. dias depois da ressurreição, veio Pentecostes e logo, assim, pelo relato, logo né? após vem o discurso de Pedro. Não tinha nem 3 meses, né? Sim. 2 meses, 1 mês e alguma coisa. Talvez 2 meses. Talvez 2 meses. E aí ele já vem com um discurso forte, né? E falando, olha, esse Jesus que vocês crucificaram. E mesmo assim, o Espírito age, né? E muitas pessoas são convencidas e se converte ao Cristo, né? Ele estava caminhando para o martírio, né? E de fato foi martirizado. Sim. Né? Então, o Evangelho é cruz, né? O Evangelho é cruz. Né? Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cada dia. Cada dia. Todo dia. Todo dia. Então, assim, o que a gente tem visto nos dias atuais é uma deturpação do texto, uma questão muito triunfalista, né, das coisas, mas eu quero dizer, vale a pena seguir a Jesus. Verdade. Vale a pena seguir o nome de Jesus, vale a pena viver com Jesus, viver por Jesus. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. É muito interessante. Eu queria ler Hebreus capítulo 1, está fora do script aí um pouquinho, mas por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa a forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou ao lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou está superior ao nome deles. Aleluia. Então, essa é a majestade de Cristo, irmãos.
né? O Pai decidiu exaltar, né? Lá em Filipenses ele fala isso, né? Sim. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Interessante que, como o senhor acabou de falar, né? Jesus, ele não é só o Salvador. Jesus, ele não é só o Redentor. Jesus, ele não é só o Rei. Jesus é Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, porque a palavra Senhor, ela quer dizer dono. Dono. A palavra Senhor quer isso dizer aí. dono, amo. É o meu amo. Ah, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Para você que está nos assistindo, você tem já Jesus Cristo como seu Senhor? E aí, no Evangelho de Lucas, dentro disso, no Evangelho de Lucas, perdão, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, Jesus ele vai deixar uma pergunta. Jesus ele deixa uma pergunta muito forte. Ele vai dizer, olha, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É uma pergunta. Então, reconhecer a Cristo como Senhor, como nosso dono, Pastor Bruno, Sim. requer de nós algo mais. Não é verdade? Requer uma renúncia. Né? Requer a morte. A morte dos meus desejos. Sim, todo a dia. morte da minha vontade. Todo dia. Né? A morte do meu ego, né? Da minha altivez, da minha independência. Requer isso. Seguir Jesus requer isso. Eu sou altivo, eu sou orgulhoso. A minha natureza é devassa. E eu morro para isso todos os dias. Porque por amor a Cristo, né? Que nos salvou. É verdade. Eu queria fazer umas considerações finais para quem nos está assistindo. A gente apresentou um Cristo aqui hoje que assim é muito pouco ainda num podcast de 1 hora. É verdade. Mas mostrando as Escrituras no Velho e no Novo Testamento. Jesus, ele pode ser conhecido estudando, né? Uma parte dele, né? A parte histórica. Mas eu quero convidar você a conhecer o Cristo revelado. Amém. Jesus, ele se apresenta para nós em revelação também. E eu quero que você... Eu gostaria de fazer um convite que você venha a conhecer o Cristo revelado, né? Através da pessoa do Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Existe uma profundidade maior, existe águas mais profundas. Amém, verdade. Existe mais lugares a conhecer dentro dele. Amém. E esse fica o meu convite. Não só estudar Jesus, mas viver, sentir, provar, né? Jó fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. É esse convite que eu deixo a vocês aí, meus irmãos. Amém, glória ouvintes. a Deus. E é sobre isso, né, pastor? Quando falamos que Jesus é o nosso Senhor, né, e ele deixa essa reflexão, né, para cada um de nós. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Né? E no outro texto, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus ele vai reafirmar, em outras palavras, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, porque é muito fácil, é muito simples eu dizer que amo a Jesus. É muito simples eu dizer que Jesus é o meu Senhor e não fazer o que ele manda, e não cumprir os seus mandamentos, não guardar os seus mandamentos. É verdade? Então, como o senhor disse no início, né? O evangelho de Cristo é muito prático.
tem que ser prático, deve ser prático, né? Então, não, são bem mais do que palavras persuasivas, né? Sim. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Cristo e renunciar e matar, né, os nossos desejos, nossas vontades. E lá no início em Gênesis, né, a palavra diz que os desígnios do homem são maus desde a sua meninice. Desde a meninice, desde pequenininho, os desígnios do homem são maus. Por quê? Por causa da herança. A herança adâmica, a herança de Adão. Nós herdamos isso e se a gente não mortificar a carne todo dia, né, pastor? É verdade, é verdade. E reconhecer, né, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Uma coisa que o profeta fala, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Então, assim, reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas, né? Apresentarmos a Ele como servo, né? Quando Romanos fala, muito interessante isso, né? Apresentai-vos o vosso corpo, né? Como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, é esse mortificar, né? Ele propõe uma mudança de entendimento, né? Uma renovação da mente. É essa renovação em Cristo. Romanos 12:2. E não vos conformeis. E não vos conformeis com esse mundo, com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Engraçado, interessante, né? Porque há mais de 2000 anos, né? O apóstolo Paulo escreveu isso, né? E nos dias de hoje, né? Chamam isso de mindset, né? Ou metanoia. Mas já estava escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Glória a Deus. Ele foi o maior influenciador da história. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E pra gente já ir caminhando, né, pro final desse episódio, tem muita coisa para trabalhar, até para deixar um gostinho para quem tá nos assistindo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse reinado de Cristo no futuro. Sim. Nós tocamos nesse assunto hoje porque esse governo não terá fim. Nós lemos aqui hoje que o reinado e o governo de Cristo não terá fim. E haverá um tempo, né, que esse reinado será terreno, que é durante o milênio, né? Eu queria ler um texto de Apocalipse no capítulo 19. Apocalipse 19, a partir do verso 11. E o título desse texto diz: as vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E na visão que João teve, né, ele vai dizer assim, a partir do versículo 14, a partir do versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, com letras maiúsculas. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Aí, ó, o julgamento das nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16 diz: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome:
Rei dos reis Senhor, e Senhor senhores. dos senhores. Amém? E tem um texto também no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que diz que, na nossa compreensão, os pré-tribulacionistas, né? Ao final da grande tribulação, ao final do período, né, de 7 anos da grande tribulação, da tribulação, que nós entendemos que é a última semana profetizada pelo profeta Daniel, Sim. das 70 semanas. Desculpa. Então, essa última semana, que é uma semana de anos, é o período de 7 anos, Cristo voltará com a igreja já glorificada, né? Para julgar as nações. Para que esse julgamento? E esse texto de Mateus 25 vai dizer sobre a separação dos bodes e ovelhas. Sim. As ovelhas serão colocadas à direita. Direita na Bíblia é um lugar de honra. E os bodes serão colocados à esquerda. Correto? Correto. Então, essa separação, esse julgamento das nações que estarão do lado de Israel e as que estão contra, são inimigos de Israel, essas nações que são contra Israel vão se aliar ao anticristo. Sim. E aí Cristo volta com a igreja para esse julgamento das nações, para a batalha do Armagedon. Para quê? Essa peneira, esse julgamento é para ver quem vai entrar no reino terreno de Cristo. É verdade. O reino milenar, que é um período de 1000 anos, né? E a gente não cabe aqui, né, até nesse tempo, né, falar de escatologia. Eu queria deixar esse gostinho, né? Um dia nós vamos vir aqui falar de escatologia. Quem né, sabe pastor no Bruno? próximo já, né? Quem Já que já tá uma sabe? sequência. Né? Exatamente. A gente pode, de repente, começar aí com um arrebatamento da igreja. Sim, Né? sim. Vai ser bênção. Então, Cristo, e eu entendo, eu acredito que o pastor Bruno também, nós entendemos como uma maneira literal esse reino milenar, que é um período de 1000 anos onde Cristo estará sentado no trono, aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. E esse período de 1000 anos é um período onde Satanás será aprisionado. Então, será um período de paz. Não vou ficar dando spoiler, né? A gente traz aqui, mas eu queria trazer essa continuidade do governo de Cristo. Não, você deixou um gostinho aí de quero mais aí. É interessante que, pelo menos nesse podcast, a gente pôde apresentar o Cristo anunciado, né? O Cristo que veio e o Cristo que voltará. Amém. Aquele que era, aquele que é e aquele que há Aquele que há de vir. Ô, glória. Se cumprindo, né? Cumprindo. Esse texto, aquele que era, é e há de vir. Isso. Amém? Então, esperamos que esse tema, né, tudo que foi falado aqui, abençoe a sua vida, você que está nos assistindo, né, agora, e que Deus possa falar ao seu coração. Cristo, ele governa para todo sempre, o seu reinado não terá fim, e ele não é só rei, mas ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso amo, ele é o nosso dono. Né? Então esperamos que essa palavra toque seu coração. Você que está nos assistindo e que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa entregar, né? Todas as áreas da sua vida para ele ser o seu Senhor. Amém? Então queremos agradecer, quero agradecer aqui mais uma vez, né, a presença do pastor Bruno. Muito obrigado, pastor Bruno. Obrigado. Minhas considerações finais, novamente falando de Cristo, né? Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você que nos assiste, não tem outro caminho a não ser Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então você
que nos acompanha, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, né, também nos ajude, né, a avançar. O nosso objetivo aqui não é juntar milhares e milhares de seguidores, não é ficarmos famosos, né, Pastor Bruno? Então, nosso objetivo aqui é que o Evangelho de Cristo avance. Então, se faz sentido para você, né, se te abençoou, compartilhe com mais alguém, né? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, né? Escola de Discípulos, né? O nosso Instagram, Escola de Discípulos IBAD, né? Igreja Batista Amigos de Deus. Nós somos um ministério, né? Um ramozinho, né? Um serviço, né, da Igreja Batista Amigos de Deus. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio.